Bom dia pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos fazer mais um episódio da série A igual a A, né? E a vítima dessa vez é o Luiz Fernando de Moura Canim, mais conhecido como Nando Moura. O título do vídeo, né? Episódio 3, Estudando Direito para não ficar parecido com o Nando Moura. Então, se você não tem o interesse de ficar parecido com o Nando Moura, né? Se há algo em você que de alguma forma reluta a ficar parecido com o Nando, eu acredito que esse vídeo pode ser de grande utilidade, pode fazer muito bem. O Nando Moura, acho que é um bom exemplo do prejuízo social e talvez até psíquico do que acontece quando você de repente decide dedicar sua vida a ser um bom e velho palpiteiro, na semelhança de uma Marilena Chauí, na semelhança de um Paulo Giraldelli, na semelhança de uma Márcia Tiburi, né? É basicamente a mesma coisa, né? Se você comparar o grau de erudição dos discursos, você vai ver que eles estão todos no mesmo nível, né? E um outro prejuízo também que acompanha é passar vergonha até no próprio meio digital. É totalmente comum isso acontecer. Então, talvez a gente esteja hoje aqui falando da pessoa que foi mais refutada na internet, tipo, por todo mundo, você tá entendendo? O cara, vocês devem se lembrar, quem acompanha esse tipo de coisa deve se lembrar. Eu confesso que eu parei de acompanhar, é porque como a gente está fazendo vídeo sobre o Wilker Leão e o vídeo dele é sobre o Wilker Leão, eu falei, eu vou assistir também. E geralmente os vídeos de A igual a A, eu primeiro vejo a coisa completa, né? E aí eu faço uma espécie de resumo, já jogando a objeção logo de cara, né? Mas o que acontece? Esse aqui, por ele ser uma pessoa muito confusa, se eu fosse anotar muitos pontos, ficaria algo extremamente ruim. Se eu fosse anotar todos os pontos, ficaria muito grande também. Então a gente vai fazer uma mistura de react daquele playlist de comentários com o teor da série A igual a A. Acho que eu vou fazer isso também com um vídeo que foi me enviado do João César de Castro Rocha. É mais fácil eu ver o vídeo com vocês, se assistirem o vídeo junto comigo, do que propriamente eu assistir inteiro, coletar todos os dados e resumir. É claro que seria melhor para vocês, porque vocês não precisariam ver o vídeo inteiro, o cara escutar o cara falar bobagem. Mas eu peço perdão por torturá-los um pouco, mas é por uma boa causa, né? Tem um motivo bom para isso, né? Fica mais didático assim, né? Então, é um sujeito que não aprendeu nada depois de ter sido arrebentado pelo Alexandre Porto, que também é um cara que já foi refutado por todo mundo na internet. É um sujeito que não aprendeu nada depois de levar uma espancada do Leão sobre a história da Segunda Guerra Mundial, e ele nem estudava isso, né? Ele mesmo confessou que ele conhecia mais por cima, assim, mas já foi suficiente para o cidadão passar vergonha. E ele não aprende, ele é uma pessoa muito, 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 muito linear, entendeu? Ele é sempre o mesmo, né? E me parece que ele tem um certo orgulho disso. Então aí fica difícil, né, combater a insanidade. Mas vamos, sem mais delongas, assistir o vídeo. E até um jeito também de quem não conhece muito o trabalho do cara entender um pouco como é que funciona o modus operandi dele, né? Então vou assistir esses 5 minutinhos, que ele não fala muito sobre o assunto, e parece que agora ele vai entrar direto no assunto, né? Aí fica mais fácil pra gente analisar. Feito isso dentro da sala de aula, né? E aí o pessoal chegou e falou assim, você não pode, cara. O professor ficou revoltado.
você não pode sair filmando a gente. O professor disse que é a autoridade da sala de aula e o Wilker Leão continuou gravando e disse o seguinte: pela Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E o Wilker Leão está correto nisso. O problema é que existem algumas leis estaduais que não sei se aplicam a Brasília ou não, que versam diferentemente. Por exemplo, a gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46, inciso 4, da Lei 9.610 de 1998, que trata dos direitos autorais. Tanto as aulas quanto o material de apoio produzido pelo docente, como slides e apostilas, não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. O estudante ou qualquer pessoa que ignorar essa regra está sujeito à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Então ele pode se ferrar grandemente. Vou dar até o exemplo aqui de um fã da Taylor Swift, que simplesmente ferrou. Tá? Então o que aconteceu? No show da Taylor Swift, foi aquela desgraça. Tinha gente indo até com fralda, você vê que é calor muito grande, algumas pessoas até morreram no show, indo com fralda, pra se calabrear com o de bosta, ali, pra assistir Taylor Swift. E ainda... Aqui ele vai começar já a se espernear, né? É um comportamento comum dele, ele sempre tem que se espernear. Tipo, ele não pode não se espernear, né? Ele tem que se espernear. O problema é o seguinte: eu já li esse negócio e esse cara... de 98, né? Agora eu quero ver eu achar isso aqui, porque é o tamanho do documento. Das limitações aos direitos autorais. Vamos ouvir de novo ele lendo a lei. Vamos ouvir a leitura dele. Por exemplo, a gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46. A gravação das aulas sem autorização também viola o artigo 46. Inciso 4 da Lei 9.610 Inciso 4. de 1998, que trata dos direitos 610 de 98, que é o que eu coloquei ali, que trata autorais, tanto as aulas como direitos autorais, tanto as aulas como material didático, apoio produzido pelo docente, como slides e apostilas. produzido pelo docente como slides e apostilas, não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. não pode ser divulgado ou reproduzido sem prévia autorização. O estudante ou qualquer pessoa que ignorar essa regra está sujeito à indenização que pode ser exigida pelo professor em ação judicial própria. Em ação judicial própria. Ok. Agora vamos ler o artigo 46. Das limitações, capítulo 4. Das limitações aos direitos autorais. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Momento Fernando Neisser, que leu a lei errada. Lembra do episódio 2 do A igual a A reprodução. A. Na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados e de publicação de onde foram transcritos. B. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas ou de qualquer natureza. De retratos ou de outra forma de representação de imagem feita sob encomenda. De obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. Inciso 2. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feito por este sem intuito de lucro. Inciso 3. Da citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica, polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Inciso 4, que é o que o Nando Boura citou. O apanhado de lições em estabelecimento de ensino por aqueles a quem eles se dirigem, vedada sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia expressa de quem as ministrou. Realmente, você vai chegar e vai falar assim: poxa, mas ele não está reproduzindo a aula integral ou parcial? Ele não está reproduzindo um apanhado de lições, ele está reproduzindo a discussão com o professor. Então você pega o caso do Dr. Thompson, nem teve aula no primeiro episódio. Por quê? Porque o Thompson perguntou se ele estava gravando, era para parar, o Wilker disse não. Ele ficou bravo, pegou o material e foi embora da sala. Acabou. No segundo episódio, ele gravou apenas a discussão do Dr. Thompson com aquela questão do abaixo-assinado, que até o corpo jurídico da UNB, muito fraco inclusive, né? Então se alguém da UNB aí que contrata advogados estiver assistindo, eu conheço vários advogados de área civil e criminal, que são muito bons, são muito talentosos, têm grande estudo, né? E se estiver precisando contratar
algum advogado bom, um corpo jurídico bom, aí, de pelo menos uns 10 advogados, é só mandar um e-mail para mim, entrar em contato comigo, que eu passo o nome e o registro OAB desses advogados para vocês contratarem pessoas que realmente sabem fazer trabalho jurídico. Pois bem, voltando pro assunto aqui que eu fiquei puto com a Aníbal. Eles foram atrás de proteção de dados pessoais, que é aquelas leis que regulam dados privados que são colhidos pela Amazon, pela Saraiva, pelo banco, pelo Gov, pelo Detran, por alguma instituição de ensino público, seja de ensino básico, ensino universitário, e que violar esses dados ou torná-los públicos é uma violação de proteção de dados. Péssima tese, né? Conversei com um colega meu que lê Pontos de Miranda como quem bebe água, e ele concordou comigo em relação a uma tese civil de danos morais. Eu falei para vocês no último vídeo, reagindo ao Wilker, que era um caminho melhor para tentar argumentar para o juizado especial uma espécie de exagero por parte do Wilker. O que ele está fazendo é certo, mas ele acabou perdendo a linha. E os alunos, os professores não perderam a linha. Era difícil de provar isso? Sim, porque os vários professores que o Wilker filmou acabam xingando ele, os alunos acabam ameaçando o Wilker de morte no grupo que eles têm lá do centro acadêmico. Eles fazem uma manifestação, param a faculdade contra o Wilker. Vários trechos ali gravados, o Wilker é xingado, né? Até aquele último que a gente assistiu lá, o rapaz chama o Wilker de mamadeira de piroca. Que é um xingamento muito louco, né? Eu conheço outros também, né? Bumbum guloso, cozinho de apertar linguiça, né? Mas enfim, e a gente entende, né, que seria difícil fazer o professor de vítima ali, mas não impossível, mas seria muito difícil, né? O máximo, a melhor tese possível seria essa, né? Agora ele cita direitos autorais, direito de autoria, que é pior ainda, eu acho, talvez, que proteção de dados ali. Eu acho que é uma tese mais retardada ainda. Mas ele vai partir para isso, e é como a gente vê aqui, o texto que ele leu não é o mesmo que está aqui no site oficial do Planalto, né? Você pode entrar www.planalto.gov.br, né? Código Civil 03 Leis 9610.htm, ou só digitar simplesmente a Lei 9.610 de 98 e vir aqui no artigo 46, né? Assim como o Nando uma vez citou Leandro Narlock, eu acho o nome dele, como se estivesse citando Richard Overy, né? Aqui também ele cita uma lei que não existe e que, segundo ele, existe. Isso é um grande problema, né? Mas tudo bem. Coisas da vida. Mas não, realmente não tem autoridade. Eu, quando, por exemplo, crio slides, esses slides eles não são propriedade privada, tá certo? Porque para ser uma propriedade privada tem que ter alguma referência civil, alguma referência jurídica, tem que ser alguma coisa que o direito considere propriedade privada. Ontem eu estava conversando com um colega meu, a gente estava conversando sobre uma época em que os negros eram considerados propriedade privada, as pessoas negras, os índios também, mas sobretudo os negros. Slides não são considerados propriedade privada, né? Houve uma época que no YouTube também, os vídeos do YouTube não eram considerados propriedade privada. Às vezes a tecnologia e a ciência vão mais rápido do que a lei positiva, né? Na verdade, quase sempre isso acontece. Tem vários textos de história para mostrar isso, né? Mas nesse caso, propriamente, uma conversa, um bate-papo em sala de aula, ou a própria aula mesmo, dependendo do tom dela, não tem como você enquadrar em direitos autorais. Tipo, eu sou autor daquela aula, mas aquela aula tem que ser um objeto que possa ser subtraído de você, ela tem que ter algum valor jurídico, né? Por exemplo, cocaína não tem valor jurídico, o que significa que se você tiver 300 quilos de cocaína debaixo da sua cama, entrar uma pessoa para roubar sua televisão, ver a cocaína e roubar a cocaína, não dá pra você ir pra polícia e falar, o cara foi assaltado,
Foi assaltado, não, desculpa, furtaram as coisas da minha casa, eles invadiram a propriedade, eu quero fazer um boletim de ocorrência por invasão de propriedade e furto, vários bens. Vai falando os bens aí, o delegado de polícia, o investigador vai pegar a televisão, Samsung, papapá, um computador assim, 300 kg de coca, o quê? 300 kg de coca. Coca, você fala cocaína. Você achou que era o quê? Coca-Cola? Não pode, como é que você vai na delegacia falar que roubaram 300 kg de coca seu? Uma aula também, uma aula não pode ser roubada e nem furtada, né? Então assim, o que não pode ser roubado ou furtado não pode ser propriedade privada. Pode ser propriedade intelectual, só que a propriedade intelectual tem que ser uma coisa que é exclusiva e descoberta sua. Por exemplo, uma música. Você compôs aquela música, você fez a melodia daquela música, você gravou aquela música no estúdio. Um livro que você que escreveu. Uma aula com conhecimentos que são de domínio público, no sentido de que qualquer pessoa pode ter acesso àqueles livros e aquelas informações que o professor está passando, não podem ser propriedade privada. E nem propriedade intelectual, porque ela não pode ser abstraída do sujeito e realocada em outro lugar. E também ela não pode ser abstraída do intelecto e da razão, porque ela não foi um produto original do intelecto do professor, mas uma repetição didática de informações que estão de acesso a todos. A bibliografia do professor, o Wilker poderia tirar foto da lista de 50 livros que o Dr. Thompson colocou no papel e publicar na internet. Olha, o meu professor falou que esses livros são bons. E isso não é violação de propriedade intelectual. Certo? Porque é apenas um digitar com normas da ABNT uma lista de livros e qualquer pessoa pode fazer isso e não há nada de original nisso. Achar que isso é propriedade intelectual seria o mesmo que dizer que se um professor diz a palavra paralelepípedo, ele tem direito sobre a palavra e ninguém pode reproduzir sem a autorização dele. Seria o equivalente a isso. E como isso é um absurdo, vocês já devem estar se perguntando se o Nando Moura está bem de saúde. E eu não sei dizer, tem que perguntar para ele. Então ele pode se ferrar grandemente. Vou dar até o exemplo aqui de um fã da Taylor Swift que simplesmente ferrou, tá? Eu vou pular essas partes porque ele fica gritando e isso me incomoda muito. Eu tô com enxaqueca hoje. Ele estava ali completamente alucinado, né, no show da Taylor Swift e se gravou. Ele mesmo se gravou, colocando nas redes sociais dele, onde deu mais de 400 mil visualizações, gigantescas. Ele mesmo se gravou, sabe? E aí eu vi aquilo aparecendo na minha timeline do Twitter. Eu falei assim, vou colocar no meu vídeo. Eu não falei nada do cara, eu só mostrei assim, olha, pessoal, das aulas, eu digo que é praticamente causa-ganha para os professores. Isso aqui é legal. E, agora, a probabilidade do Wilker Leão se ferrar gravando essas aulas, eu digo que é praticamente causa-ganha para os professores. É causa-ganha para os professores e causa-ganha para os alunos. Versa também a lei dizendo o seguinte, tá? E ó, eu gosto do Wilker Leão. Eu tô inclusive te avisando, cara, um cara que já levou uma cacetada de processo, e mesmo os processos sendo absurdos, às vezes você tá lá ensinando. Ensinando. Teve uma... Cara, mas não é assim que funciona. Se o juiz for corrupto, você pode ser preso por homicídio sem ter matado ninguém, não importa. Mas a gente não tá discutindo esse ponto, ele está dizendo que não é o caso que a lei proíbe o que ele está fazendo. E sim, acontece de na primeira instância a pessoa perder um processo bizarro, mas na segunda instância, já que não existe uma terceira instância, só instâncias superiores, ganhar o caso, entendeu? A lista é enorme de casos que eu citei para vocês durante esses últimos 2 meses, com o Ben Mendes, que aquele canal Nunca Viu um Cientista, o juizado especial condena, o STJ ou o STF reverte a decisão e ainda solicita para o juiz explicações. No caso do Ben Mendes aconteceu isso 4 vezes. De 4 ministros do STF, ministros diferentes do STF, cada um com gabinete diferente, acho que foi Carmen Lúcia, o Zanin, o Gilmar e o Barroso, de solicitar, exigir, num prazo de 10 dias úteis, explicação ao juiz do porquê foi ignorada alguma liminar do STF, já que as decisões monocráticas do STF têm peso de lei, até se sobrepõe a qualquer interpretação constitucional que possa ser feita por um tribunal inferior ao STF. O STF é superior a todos os outros tribunais. Então vai ser totalmente possível perder isso e reverter isso depois. Vai gastar uns 5 mil a mais aí com o advogado, mas reverte. Entendeu? E aí vai entrar na jurisprudência isso e a história inteira da faculdade. Todo mundo vai culpar o UNB porque você vai entrar na sala de aula e não vai ter mais um Wilker, vai ter 300. 300 não, pelo menos uns 30. 300 é muita gente, eu exagerei. Uma senhora que me processou, por exemplo, porque ela colocou um print de uma resposta que eu nunca dei. Eu nunca dei essa resposta. Ela tá lá, aqui ó, esse print me ofendeu, tal, etc. Eu falei, isso é print, eu não tenho essa resposta no meu banco de dados, eu nunca dei essa resposta.
E um print em qualquer lugar pode ser facilmente forte. Pode, é claro, mas aí o ônus da prova tá com o acusador. Você fala que é falso, solicita a perícia, entendeu? Aí o que acontece? Se o corpo jurídico da UNB ponderar sobre distorções e mudanças, você solicita a perícia, entendeu? No juizado especial não dá para solicitar perícia. Então pode ser que os advogados da UNB façam no juizado especial e o juiz vai acolher o vídeo do Wilker do jeito que está e não vai querer discutir a veracidade do vídeo. Ele vai partir da premissa que é verdadeiro, porque entrou no juizado especial para ser mais rápido. Então, assim, corre o grande risco dos advogados da UNB também não conhecerem os ditames do juizado especial, entrarem no juizado especial, falarem exatamente isso que o Nando Moura falou, e o juiz ri da cara do advogado. Fala, não, no juizado especial não aceitei isso. O cara tem que abrir um novo processo na área civil. O problema é que se o Wilker foi inocentado disso, ele não pode ser processado sobre isso de novo, porque ele já foi inocentado uma vez, né? Então, assim, eu até tô torcendo para os advogados da UNB entrarem no juizado especial para não ter esse tipo de conversa no tribunal. Para o juiz já cortar as asinhas do cara ali mesmo, né? Se ele soubesse algo de direito, ele entenderia. Já, correto. Argumentei isso na justiça e tal. O que aconteceu? Que lá, coisa de juizado civil especial, ninguém lê. Aí o que eles colocaram? Está fundamentada pelos próprios méritos da decisão. É resposta automática, cara. Então me lá, mas, sei lá, quanto foi? 7, 8 mil reais, quanto é? É assim que a justiça brasileira é. Mas é porque o seu irmão, que deve ser seu advogado, é ruim, cara. Sei que é teu brother, mas não tem como contratar. Você não parece um cara pobre. Parece que Deus te abençoou muito bem em relação a benesses financeiras, né? Você faz até uns cursos sobre isso e tal. Cara, contrata um advogado bom, velho. Entendeu? Não é porque o cara passou na OAB que ele é bom. A prova, muita gente critica a facilidade da prova. Você pode argumentar, não, que meu direito pela Constituição tal, caiu no juiz, cara, dependendo do juiz você tá fudido, acabou. Tá contrapor, professor lá, professor, não vou dar, você vai continuar gravando aqui, ó, até com o termo. Se você continuar gravando, você vai ser processado. Deveria, então, expressamente permitir a gravação. Tanto o professor quanto a escola tem que permitir expressamente. A hipótese é afastada se no contrato com o aluno estiver previsto o direito de acesso à gravação sobre determinadas situações e condições. Ademais, ainda que o contrato preveja a gravação, esta não pode se dar de modo indiscriminado. Ainda que a escola autorize, ainda que o professor autorize... vai ser difícil achar essa lei aqui, viu? Explica-se. O professor tem garantido pela Constituição Federal o seu direito à imagem. E o seu direito à imagem também inclui o direito à sua voz. É aí que é o problema do Wilker Leão. Ou seja, direito à voz, essa é nova. Irrenunciável, intransmitível, de todo indivíduo de controlar o uso do seu corpo, nome, imagem, som, aparência ou quaisquer aspectos construtivos da sua identidade. Neste contexto, o professor não é obrigado a conviver com a sua imagem circulando em mídias, redes sociais, canais e repositórios online sem... Ele é assim, cara. Sinto muito te deixar bolado. Mas como ele fala de honra, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Como é que eu vou achar isso aqui? Acho que eu vou achar assim. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio interessante para ler para vocês sobre isso, né? Quando a gente vai estudar direito positivo, a gente tem que estudar um negócio chamado doutrina jurídica, tá? Que é a função e interpretação que se dá a determinadas leis. Esse livro é muito bom, tá? Se vocês não puderem ler, leia a nota do autor só, tá bom? Né? Olha só como é que ele começa aqui, ó, só. Assim Jesus Cristo morreu por mim e por você. Nós, na verdade, é que matamos a Jesus Cristo. Contudo, ele não está morto, pois que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós. Por isso, antes mesmo de ler este pequeno livro de direito penal, que, diga-se de passagem, não tem a menor condição de, com suas lições acadêmicas, resolver os problemas da humanidade, entregue sua vida a Jesus e deixe de olhar para os seus problemas, suas transgressões, como se fossem o seu Golias. A primeira vez que eu li isso, eu chorei, cara. Que Deus abençoe você, Maranatá. Rogério Grego foi procurador, tá? Uma nova geração de penalistas aí, bem legais. Aqui ele vai dar alguns princípios, né, de direito penal, princípio da limitação das penas, responsabilidade pessoal, princípio da proporcionalidade, né, princípio da insignificância. Isso aqui é legal, por exemplo. Princípio da insignificância. Ixi, aqui tá, a marcação da página está diferente, né? Passando já. Aqui.
tipo um princípio de bagatela. Ó, vamos ler isso aqui. Vejamos, João querendo retirar rapidamente o carro da garagem, pois já estava atrasado para um compromisso, deixando de observar o seu exigível dever de cuidado, não verificou pelo espelho retrovisor se havia algum pedestre passando atrás do seu automóvel e, afoitamente, engatou uma marcha ré e pisou no acelerador, quando de repente percebeu que alguém, naquele exato instante, atravessava a porta de sua garagem, vindo em razão de sua conduta culposa, encostar o seu veículo na perna daquele transante foi foda, causando-lhe um pequeno arranhão com um pouco mais de 2 centímetros de extensão que chegou a sangrar levemente. A primeira pergunta que nos vem à mente é a seguinte: será que João ofendeu culposamente a integridade física daquela pessoa, devendo, portanto, responder pelo fato praticado no termo do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê expressamente tal infração penal? Para que possamos chegar a uma resposta, é preciso inicialmente, antecipando o estudo que será feito mais adiante, tenhamos conhecimento do conceito de crime. O crime, para aqueles que adotam seu conceito analítico, é composto pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade. Para que se possa falar em fato típico, é preciso ainda que reconheçamos a presença dos seguintes elementos: a. Conduta, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Resultado, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, tipicidade formal e conglobante. Voltemos então à análise do problema. Foi João que culposamente, uma vez que já afirmamos que ele deixaria de observar seu dever de cuidado, causou o nexo de causalidade na direção de seu veículo automotor, o resultado, arranhão na perna, sofrido pela vítima? A resposta da maneira como foi colocado o problema só pode ser afirmativa. Com isso, concluímos que João, por intermédio de sua conduta culposa, deu causa ao resultado lesão sofrido pela vítima. Mas isso não é suficiente para que possamos dizer que ocorreu um fato típico. Resta-nos ainda uma pergunta a saber: a conduta praticada pelo agente é típica? Para que possamos responder essa última indagação, é preciso que tenhamos ultrapassado aquelas 3 etapas anteriores, isto é, devemos afirmar que o agente praticou uma conduta culposa e que houve nexo de causalidade entre a conduta e o resultado sofrido pela vítima. Chegando-se a essa conclusão, partiremos para a verificação do último elemento cometido no fato típico, isto é, a tipicidade. A tipicidade penal, necessária à caracterização do fato típico, biparte-se em A. Formal e B. Conglobante. A tipicidade formal é a adequação perfeita da conduta do agente ao modelo abstrato, tipo previsto na lei penal. No caso em exame, haveria chamada tipicidade formal, uma vez que o legislador fez provisão expressa para o delito de lesão corporal de natureza culposa cometido na direção do veículo automotor. Contudo, será que poderíamos falar em tipicidade conglobante? Para que se possa concluir pela tipicidade conglobante, é preciso verificar 2 aspectos fundamentais: se a conduta do agente é antinormativa, se o fato é materialmente típico. O estudo do princípio da insignificância reside nessa segunda vertente da tipicidade conglobante, ou seja, a chamada tipicidade material. Além da necessidade de existir um modelo abstrato que preveja a perfeição a conduta praticada pelo agente, ou seja, uma lei que expresse literalmente ipsis literis que aquilo é crime, e a gente não existe uma lei ainda sobre gravar em sala de aula, é preciso que, para que ocorra essa adequação, ou seja, além da lei, isto é, para que a conduta do agente se molde com perfeição ao tipo penal, seja levada em consideração a relevância do bem que está sendo objeto de proteção, ou seja, para entrar com proteção de dados, teria que aplicar a expressão conglobante. E a expressão conglobante, como a gente leu, é dividida entre a conduta antinormativa, né, e se há uma tipicidade material, um suporte fático material para aquilo. Ou seja, quando eu denuncio um crime, eu estou dizendo que um bem jurídico reconhecido pelo direito brasileiro, aqui no caso, foi violado de alguma forma. Porque as leis protegem os bens jurídicos e o Código Penal pune aqueles que violam bens jurídicos. Tá bom? A vida é um bem jurídico, a saúde é um bem jurídico, a honra, tem N coisas que são bens jurídicos. No caso da Lei de Proteção de Dados, teria que se provar que, afinal de contas, antes de chegar até no estudo conglobante, vocês leram aqui comigo que precisa ter uma conduta, que seja dolosa ou culposa, um resultado dessa conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Entendeu? Precisa ter, ali é um negócio aristotélico, precisa ter causa formal, causa material, causa eficiente e causa final, né? O vídeo teria que ser causa eficiente, certo? Dentro dessa função de interpretação mais clássica e aristotélica do direito brasileiro.
uma função de interpretação onde o vídeo do Wilker possibilitaria, né, e geraria como resultado final a violação de dados privados do professor Thompson. Não como o seu nome, já é um funcionário público, pode ser consultado na internet pela biblioteca da FAPESP ou até pela biblioteca da UNB, mas o seu endereço de residência, o seu número de telefone, o seu número de e-mail, que não seja o e-mail institucional da UNB, porque quem trabalha em faculdade tem um e-mail próprio, um ramal próprio, um telefone próprio do escritório de onde você trabalha. Dados pessoais como senha de cartão de crédito, número de cartão de crédito, número da conta no banco, informações nesse sentido, né? Como os vídeos do Wilker não trazem essas informações, isso vai ter que ser negado no direito penal. E por que eu falo direito penal? Porque tanto o Thompson falou em direito penal, como a professora Daniela processou o Wilker, está processando o Wilker na esfera penal, tá certo? Então, o que versa é o Código Penal. Tá fazendo na civil também. Sim, mas também está fazendo na penal. E aí vai entrar o Código Penal. E a gente está lendo aqui um curso de direito, um estudo escrito sobre direito penal. Um curso escrito sobre direito penal. O que acontece nos direitos autorais? Alguma obra regida pelos direitos autorais, não é slide, porque não está lá na lei que a gente leu, o Nando Moura está viajando na maionese, não é raciocínio que a pessoa faz sobre um determinado assunto. Eu li um livro chamado Histoire de l'Afrique, do Bernard Lugan, e aí na página 20 o Bernard Lugan diz isso, no seu prefácio do livro. Isso não é produção intelectual de autoria jurídica. Produção intelectual no seu sentido puramente acadêmico. Eu sou um professor e estou fazendo uma aula, mas não no sentido jurídico. Não existe lei para isso, nem estadual, como ele disse. Não existe isso. Pois bem, no caso da violação de propriedade intelectual e, consequentemente, de direitos autorais, direitos de autoria do autor, ele teria que divulgar, por exemplo, a fins comerciais, um livro ou um artigo que ainda está no prelo do professor Thompson, que ainda não foi publicado. Porque quando o livro é publicado, eu posso muito bem fazer uma resenha de livro. Pegar um livro aqui, igual eu estava aí com os livros do Girard recentemente, desculpa pelo barulho do fundo, é um aspirador de pó, eu acho. Pegar um livro, abrir ele e falar, vou ler aqui um trecho, né? Eu fazer uma leitura comentada desse livro, porque o livro foi publicado, eu posso comprar esse livro. Agora o livro, né, eu não posso reproduzir o livro como se fosse eu que estivesse criando esse livro, né? Por exemplo, se eu pego um livro do Mário Ferreira dos Santos, escrevo ele todo no Word, faço um PDF e publico como se tivesse sido eu que escrevi. Direito autoral. Agora, se eu faço a citação, eu posso reproduzir páginas de textos quantas vezes eu quiser, no lugar que eu quiser, basta que eu coloque a referência. Também o vídeo do Wilker não faz isso. E por fim, crimes contra a honra, tá bom? A gente vai dar uma olhada nisso também. Eu já falei várias vezes para vocês sobre isso, mas eu acredito que o Rogério Greco é um cara muito mais culto que eu nesse sentido, né? Ele tem umas classificações penais aqui que ele faz anomia, antinomia. É uma delícia isso aqui, cara. Foi um achado. Agradeço até hoje aí o meu colega que falou desse autor pra mim, porque ele realmente é um jurista, os dois, né? Tanto que recomendou o livro quanto o próprio Rogério Grego, são dois gênios, né? Então, assim, aqui ele vai falar de todos os princípios, né? Eu só não sei se eu vou achar os crimes contra a honra aqui. Porque eu não consegui acabar esse livro ainda. É muito grande, ele tem quase 1000 páginas, né? E é só o volume 1, tá? Não tem mais volume. Não vai ter, né? Medida de segurança, ação penal, extinção de punabilidade, prescrição. Não. Será que se eu achar o volume 2, que também deve ser um catatal infinito, né? Um pouco menor, talvez. Um pouco menor.
crimes hediondos, doloso, crime material, crime formal, crime de mera conduta, homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio, aborto. Eu acho que eu vou pular o volume 1, vou ler isso aqui, cara. É o Rogério Greco falando de aborto, velho. Isso é muito foda. Da periclitação da vida, do perigo de contágio venéreo, moléstia, vida e saúde, abandono, exposição de abandono nascituro, maus tratos, rixa, dos crimes contra a honra. Achei. Aqui ele vai ter uma estrutura geral disso aqui, ó. Calúnia e injúria. Vamos começar por calúnia, que é o mais grave. Artigo 138, tá? Porque daí, o que acontece? Poderia entrar falando assim, o professor está tendo a honra maculada por conta dos vídeos do Wilker. Então a honra pode ser maculada por injúria, difamação e calúnia. Começando com calúnia, artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inciso 1, na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala e divulga, e é punível a calúnia contra os mortos também. Exceptio veritate, que acontece no processo de calúnia. O que é o exceptio veritate? O juiz abre a exceção de verdade. Você disse que fulano de tal cometeu estupro, e o cara te processou por calúnia. No tribunal você pode provar que ele fez estupro, é quem vai preso ele. Tá? Aqui fala, admite-se a prova da verdade, salvo se o constituído fato imputado crime de ação privada, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível, se o fato imputado a qualquer pessoa indicadas no número 1 do artigo 141, que já fala depois, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, né? Então, assim, obviamente a pessoa que foi absolvida por um crime não pode ser caluniada por aquele crime, fundamentalmente, né? E aí vem o Rogério. A calúnia é mais grave de todos os crimes contra a honra previstos pelo Código Penal, né? Assim, podemos indicar os 3 pontos principais que especializam a calúnia em demais infrações. Lembre-se do que a gente leu agora há pouco. A imputação de um fato. Esse fato imputado à vítima deve obrigatoriamente ser falso, tem que ser falso, e além disso o fato deve ser definido como crime. Dessa forma, qualquer imputação de atributos pejorativos à pessoa da vítima que não se consubstancie em fatos poderá configurar o delito de injúria, mas não de calúnia. Se eu chego para a pessoa e digo assim, isso aqui é uma jurisprudência que o Rogério Greco está ensinando, por isso que o curso dele é atualizado. Se o cara chega... meu LOL abriu agora, faz 1 hora que eu cliquei para abrir o LOL. Sim, eu jogo LOL. Se o cara chega e diz assim, fulano é pedófilo, injúria. Se você processar por calúnia, você perde. Por quê? O STF já pacificou. Tem que ser um fato definido como crime, tem que ser falso e a pessoa tem que dar especificação. Ou seja, fulano cometeu pedofilia contra quem, quando e onde. Essas 3 coisas. Precisa ter as 3? Não, precisa ter pelo menos uma. Então, saber a vítima, ou saber o lugar, ou saber onde ou quando isso foi efetuado. Certo? Se não considera calúnia. O Wilker faz isso nos vídeos? Não, ele não acusa o professor de crime nenhum, dizendo que estava cometendo um crime ali naquele momento. Então não pode proteger a honra do Dr. Thompson por uma calúnia, porque a calúnia não aconteceu, né? Vamos procurar, até aqui ele vai falar de muito mais coisa, né? Mas vamos pular para difamação logo, para não estender muito o vídeo, né? Mas isso aqui é uma coisa para vocês lerem com calma, com paciência. Procure uma parte do direito penal que vocês mais se interessam. Começa lendo por aquilo, porque os capítulos são descolados. Basta que você leia o primeiro volume, pelo menos dos princípios penais que regem todas as leis. A difamação é bem simples.
Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de 3 meses a 1 ano e multa. Exceptio veritate. A exceptio veritate somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício da sua função. Tem uma outra aqui que foi incluída mais recentemente, tá bom? Que se a sua propagação difamatória é de conhecimento público. Ou seja, se você faz um vídeo repetindo uma fofoca de uma revista, a pessoa tem que processar por difamação a revista e não você, tá bom? E aí ele faz um resumo clássico aqui, ó. Na verdade, com a difamação, pune-se tão somente aquilo que popularmente é chamado de fofoca. É outro, sim, o crime daquele que, sendo falso ou verdadeiro fato, o imputa a alguém com o fim de denegrir sua reputação. Então tem que ter a finalidade de denegrir, não é apenas uma notícia, não é um animus criticandi, um animus defendendi, tem que ser ipsis literis, o intuito, um animus diffamandi, o desejo de sacanear a honra da pessoa. Já que a honra objetiva é um objeto jurídico protegido, ele até fala que a honra objetiva é um bem juridicamente protegido pelo tipo penal que prevê o delito de difamação, tá bom? E aí por fim a injúria, né, que todo mundo sabe o que é, mas a gente pode fazer uma releitura. Injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, né? Quando ele ficou tentando puxar a injúria, tá certo? Aí acaba até não entrando na questão do cruzamento de delito, porque a pessoa provocou aquilo. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, que é aí o cruzamento de delito. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considera viltantes, que é um agravamento da pena, porque tem vias de fato, né, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O ano passado mudou essa lei, existem algumas raças, cores, etnias e religiões e origens que não mais se enquadram nessa coisa, ou seja, paulistanos, o direito não considera mais paulistanos, ofender a origem dos paulistanos como um crime de injúria, nem para sulistas, nem para acho que é só para sulistas e pessoal do sudeste, tá? Nordestinos sim podem ser vítimas de injúria contra a origem, mas os paulistanos não. É uma lei do PT. Religião também, religião cristã não se enquadra em religião de minoria, então você pode ofender o cristianismo numa boa. Etnia, branquelos também não se enquadram, tanto é que o ministro Silvio de Almeida, corre que eu aperto a sua bundinha, ele realmente ele ofendeu a etnia dos brancos quando ele veio para São Paulo, mas o Ministério Público disse que não pode denunciar porque a lei mudou no ano passado e aí de repente, né, contra os brancos não tem problema o xingamento, tá? Mas se for minoria, entra no crime de injúria com agravante, tá bom? E aí ele cita Aníbal Bruno. Tá? Injúria é a palavra ou gesto ultrajante com que o agente ofende o sentimento de dignidade da vítima. O código distingue um pouco ociosamente a dignidade e decoro. A diferença entre esses dois elementos do tipo é tênue e imprecisa, o termo dignidade podendo compreender o decoro. Entre nós, costumava-se definir a dignidade como o sentimento que tem o indivíduo de seu próprio valor social e moral, o decoro como a sua respeitabilidade. Naquele estariam contidos os valores morais que integram a personalidade do indivíduo, nesses a qualidade de ordem física e social que conduz o indivíduo à estima de si mesmo e impõe respeito dos que com ele convivem. Dizer de um sujeito que ele é trapaceiro seria ofender sua dignidade, chamá-lo de burro ou de coxo seria atingir o seu decoro, por exemplo. Só que aí tem a questão da classificação doutrinária, que a gente já leu uma outra vez, que é o animus injuriandi, né? O desejo de ofender a pessoa, a ânsia de querer humilhar a pessoa. E por isso, então, se eu fosse advogado da UNB, entraria com isso, tentando provar que o Wilker está fazendo isso de sacanagem, né? Ele quer machucar a psique do Dr. Thompson, da Dra. Daniela e dos demais alunos da UNB. Eu ia perder a causa, talvez, mas se eu fosse obrigado a trabalhar para a UNB,
Eu faria isso, né? Então, assim, como o Nando Moura provavelmente não conhece esses estudos, tenho quase certeza, ele jamais conseguiria fazer uma análise assim, e aí sai esse negócio aí que vocês estão vendo. Em autorização. E caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Mito Leão, é causa ganha, infelizmente. E ele fala com uma segurança, né? Não, é causa ganha. Eu vi o professor no começo da aula falando assim, você é o cara da extrema-direita, não é. O Mito Leão não é um cara da extrema-direita. E assumir que tudo aquilo que o autor fala é verdade no momento da leitura. Tudo, seja Karl Marx, seja Engels, seja Gramsci. Porque você pode cortar e editar esse tema para que o professor pareça um próprio Paspalho. E às vezes o professor me disse aquilo mesmo. Sabe? Então, é uma questão. Tá? E eu gosto, como falei de novo, cara, tem que explicar aqui para as varejeiras que ficam batendo na cabeça no vídeo. Eu gosto do Mito Leão, mas a probabilidade dele se fuder é imensa. Aí as varejeiras, então você é comunista, então você tá a favor dos professores comunistas, então você quer a doutrinação. Tá bom, varejeira, vai pra puta que te pariu. Vá para a puta que te pariu, varejeira. Você tem que estar nesse canal. O canal, o comentário fixado aqui na descrição. É muito importante valorizar, tá? Os produtores de conteúdo de animação neste YouTube. Agora ele já mudou já o assunto também. Então assim, cara, eu fico impressionado realmente, cara. É uma coisa que até me assusta. Até fechei aqui a aba sem querer aqui, vai ficar uma tela preta aí pra vocês verem, tá? Sinto muito. Mas, se você não quer ficar parecido com o Nando Moura, dá uma lida nos textos do Rogério Greco, pra começar, né? Tem uma certa introdução, são textos grandes, como vocês viram. E com certeza vocês vão aprender muita coisa sobre direito penal, até para si próprio, para vocês saberem o que vocês podem fazer e o que a lei proíbe. No caso do Will, que a lei não proíbe nada do que ele está fazendo. Então, diferente do Nando Moura, a causa não é tão fácil de ser ganha. É impossível saber o que causa que é ganha e que não é. Mas dá para saber o que é mais difícil de ser defendido no tribunal. Defender os alunos da UNB seria uma tarefa muito complicada. Eu confesso que fico muito feliz de não estar nessa obrigação de defendê-los, porque realmente é um negócio muito complicado. Então é isso, até a próxima, se cuidem e não sejam parecidos com o Nando Moura, pelo amor de Deus.